Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Richard Coleman era um daqueles homens que todos admiravam e invejavam. CEO da Coleman Industries, um império de construção e desenvolvimento imobiliário, ele aparecia regularmente nas capas de revistas de negócios. Seus sucessos pareciam ilimitados, arranha-céus em Manhattan, carros de luxo enfileirados como troféus em sua garagem e uma carteira de pedidos inesgotável. Todos o viam como a personificação do sucesso. Mas por trás dessa aparência de perfeição, a verdade era muito mais frágil. Desde a morte prematura de sua esposa, Jessica, Richard se refugiara no trabalho. Cada contrato assinado, cada reunião concluída, cada novo projeto era uma forma de ignorar o vazio em seu lar e em sua vida. Ele não perderá apenas uma esposa amorosa, perderá seu senso de direção, sua conexão, o aconchego do lar. E nessa corrida frenética para construir um império, não vira seu único filho, Ethan, crescer. Ethan tinha 5 anos. Um garotinho com um sorriso radiante, apesar da fraqueza nas pernas que o obrigava a andar de moletas. Seu entusiasmo pela vida permanecia intacto, mas seus dias eram silenciosos e solitários. Enquanto Richard se ocupava com reuniões e jantares de negócios, Ethan passava o tempo com Maria Alvarez, a governanta. Maria não era apenas uma funcionária, ela havia se tornado a figura materna do menino. Maria havia chegado do México há vários anos, em busca de um emprego estável para sustentar a família em casa. Mas rapidamente se apegou a Ethan como se ele fosse seu próprio filho. Ela o acompanhava às consultas médicas, o apoiava em seus exercícios diários e lhe contava histórias todas as noites para aliviar sua dor. Enquanto Richard acreditava que o dinheiro poderia resolver tudo, Maria sabia que o que Ethan precisava era de um pai. Richard, por outro lado, acreditava que estava fazendo a coisa certa. Contratava os melhores médicos, pagava pelas terapias mais caras e pelos brinquedos mais requintados. Mas não sabia que os sorrisos do filho não se compravam com dinheiro e que suas desculpas não compensavam anos de ausência. Naquela noite de fim de verão, enquanto o sol se punha lentamente atrás dos arranha-céus de Manhattan e banhava o jardim de sua casa com uma luz dourada, Richard sentiu uma vontade estranha, quase instintiva. Ele interrompeu uma reunião, recusou um jantar de negócios potencialmente multimilionário e tomou uma decisão incomum: ir para casa cedo. Não tarde da noite, quando todos já estavam dormindo, mas cedo o suficiente para ver o filho acordado. O que ele descobriria em seu próprio quintal naquela noite mudaria para sempre sua perspectiva de vida e sucesso, pois ele compreenderia que a verdadeira riqueza não se mede em arranha-céus ou carros de luxo, mas na força de um menino corajoso e na ternura de uma mulher que cuidou dele quando seu próprio pai não pôde. Richard Coleman acordava antes do amanhecer, como fazia todos os dias. O sol ainda era um halo pálido atrás dos arranha-céus de Manhattan, e a cidade ainda dormia. Em seu amplo apartamento no 45º andar, cercado por móveis de grife e pinturas contemporâneas caras, ele tomava café da manhã sozinho, café preto e um croissant. Tudo parecia perfeito, mas um silêncio pesado enchia o ambiente. Seu telefone já estava vibrando, um lembrete para uma reunião com o conselho às 8 horas, seguida de um almoço de negócios e, em seguida, uma série interminável de visitas ao local e reuniões com investidores. Richard engoliu o café sem realmente senti-lo. Em sua mente havia apenas uma prioridade: continuar construindo, ter sucesso, acumular o que ele acreditava que provaria seu valor. Enquanto isso, a alguns quilômetros de distância, Ethan já estava acordado. Maria Alvarez, leal e gentil, havia começado sua rotina matinal. Ela ajudou o menino a engessar a perna e a ajustar as muletas. Cada gesto era feito com paciência, com uma mistura de autoridade e ternura. Ethan estremeceu ligeiramente ao se apoiar nas muletas, mas Maria sussurrou um encorajamento. "Você vai conseguir hoje, meu corajoso." Ethan deu um sorriso fraco. Apesar da fraqueza física, ele se recusava a deixar a perna o atrapalhar. Para ele, cada manhã era um desafio e cada pequeno passo, uma vitória. Maria então o conduziu pelos exercícios, movimentos repetidos, às vezes dolorosos, sempre necessários para fortalecer suas pernas. Na escola, Ethan estava cercado por outras crianças que brincavam e corriam livremente. Mas ele sempre se mantinha um pouco afastado, com as muletas o separando delas. As outras crianças não entendiam muito bem, e ele já estava acostumado. Maria ficava ao seu lado até o sinal tocar, garantindo que ele nunca estivesse sozinho, que sempre tivesse alguém para encorajá-lo e protegê-lo. Richard, por outro lado, não sabia de nada disso. Em seu carro de luxo, ele acelerou por Manhattan, falando ao telefone com o parceiro.
Negócios surgiam, números rolavam pela tela do celular, mas, lá no fundo, uma sensação de vazio começou a se instalar. Ele tinha tudo, exceto o que mais queria, ser pai para Ethan. Naquela noite, após um dia de reuniões intermináveis e negociações acirradas, Richard voltou para casa. Mas, diferentemente do habitual, sentiu um impulso estranho. Queria ver o filho acordado. Queria, por uma vez, cruzar a soleira da porta e não ser um estranho para o menino que amava, mas mal conhecera. No jardim, Maria observava Ethan trabalhando duro, com as muletas fincadas na grama, o rosto concentrado mas sorridente. O que ela não sabia era que naquela noite, Richard atravessaria aquele jardim pela primeira vez em anos, e que cada passo que desse em direção ao filho seria um passo em direção à redenção e à verdadeira riqueza. A manhã amanhecia suavemente sobre a casa dos Coleman. Os raios de sol entravam pelas grandes janelas salientes e acariciavam a grama ainda úmida do jardim. Ethan, sentado em seu pequeno banco, já praticava andar com suas muletas, sob o olhar atento de Maria. Vamos, meu campeão, um passo de cada vez, Maria sussurrou para ele, sua mão quente apoiando o pequeno ombro da criança. Ethan estremeceu ligeiramente. Suas pernas queimavam às vezes, principalmente depois dos exercícios matinais, mas ele cerrou os dentes e continuou. Seus movimentos eram hesitantes, às vezes desajeitados, mas ele nunca caía sem tentar se levantar. Maria o observava com orgulho. Ela conhecia sua resiliência melhor do que ninguém. Sabe, Maria, eu quero correr um dia, disse Ethan com um pequeno sorriso cansado. Maria sorriu de volta e gentilmente esfregou sua bochecha. E você vai correr, Ethan. Mas tem que ir devagar. Todo esforço conta. Após os exercícios, Maria preparou o café da manhã. Ethan sentou-se à grande mesa da cozinha, com as muletas apoiadas na parede. Olhou pela janela para as flores no jardim, com uma pitada de tristeza no rosto. Seu pai, Richard, estava sempre ausente e, embora Ethan o amasse profundamente, não entendia por que aquele homem, seu pai, nunca passava tempo com ele. Você acha que o papai estará em casa hoje à noite? Ele perguntou, entrelaçando os dedos nervosamente. Maria hesitou por um instante. Ela sabia que Ethan ainda esperava momentos com o pai, mas a realidade era cruel. Não sei, meu querido, respondeu ela suavemente. Mas mesmo que ele não venha, eu estou aqui e te amo. Ethan assentiu e se concentrou em sua tigela de cereal. Maria sabia que aquelas palavras nem sempre eram suficientes, mas elas criavam uma ponte entre eles, um espaço onde Ethan se sentia seguro. Mais tarde naquela manhã, Maria acompanhou Ethan na sua escola de necessidades especiais. As outras crianças brincavam livremente correndo pelo pátio rindo e gritando. Ethan de moletas movia-se com cautela. Alguns olhares curiosos pousaram sobre ele, mas ele não se intimidou. Ele se movia em seu próprio ritmo, um garotinho corajoso em um mundo onde tudo parecia exigir mais esforço. Não se esqueça, meu campeão, disse Maria, observando-o passar pelos portões da escola, eu vou te buscar depois da aula. Ethan sorriu e acenou para ela, antes de desaparecer entre as outras crianças. Maria ficou parada por um momento com o olhar fixo na figura da criança. Ela sabia que aquele garotinho frágil, mas corajoso, era a verdadeira luz na casa dos Coleman, uma luz que nem mesmo o dinheiro de Richard poderia comprar. Enquanto isso, Richard, alheio a essas cenas cotidianas, continuava seu dia de reuniões e decisões financeiras. Cada valor, cada contrato, era uma vitória profissional, mas nada preenchia o vazio que sentia lá no fundo. E naquela noite ele tomaria uma decisão inesperada. Naquele dia, Richard Coleman voou de reunião em reunião como um robô. Cada contrato assinado era uma vitória sobre a concorrência, cada acordo finalizado reforçava sua imagem de CEO inflexível e brilhante. No entanto, à medida que a tarde avançava, uma sensação de inquietação se instalou em seu peito, como um alarme silencioso ao qual ele nunca se dera ao trabalho de dar ouvidos. Sentado em seu escritório envidraçado com vista para Manhattan, ele observava os arranha-céus banhados pela luz dourada do pôr do sol. Tudo parecia perfeito, a cidade brilhava diante de seus olhos, o telefone ficou em silêncio por um raro minuto, e ainda assim, um imenso vazio o preencheu. Pensou em Jéssica, em seu sorriso, na gentileza de seus gestos, e de repente sentiu uma perda irreparável. Então sua mente se voltou para Ethan. Lembrava-se vagamente do rosto do filho, de suas risadas e de seus olhos curiosos. Mas quantas vezes ele havia perdido suas noites, seus aniversários, seus primeiros passos? Richard sentiu uma pontada de culpa apertar seu coração. Ele pensara que pagando os melhores médicos e contratando a governanta mais dedicada, estaria compensando sua ausência.
Mas naquela noite ele compreendeu com uma clareza brutal que o dinheiro não poderia substituir o amor, a presença, a ternura de um pai. Ele se levantou e andou de um lado para o outro no escritório. Lembrava-se de cada sorriso frustrado, de cada pergunta ignorada, de cada abraço que permitirá que Maria desse a Ethan. E quanto mais pensava no filho, maior o vazio parecia crescer, como um abismo em que ele havia caído sem nem perceber. De repente seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua secretária o lembrou de uma reunião crucial com investidores para um projeto multimilionário. Richard olhou para cima e tomou uma decisão incomum: não compareceria. O contrato podia esperar. O dinheiro podia esperar. Mas Ethan mal podia esperar que seu pai um dia decidisse se interessar por ele. Ele fechou o computador, pegou o casaco e saiu do escritório. Pela primeira vez em anos, não pensou em lucros, projetos ou reputação. Pensou apenas no filho, em Maria, na família que havia deixado escapar. Dirigindo pelas ruas de Manhattan, Richard sentiu um nervosismo estranho. Ele passará a vida no controle de tudo, controlando cada detalhe do seu império. Mas agora não controlava nada que realmente importasse. Ele se perguntava se algum dia conseguiria se reconectar com o filho, consertar o que havia negligenciado por anos. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Richard percebeu uma verdade que sempre se recusará a aceitar: o sucesso material era passageiro, mas as conexões humanas eram eternas. E em poucas horas ele entraria em casa para encarar essa verdade, diante de Ethan e Maria que o aguardavam sem saber. O sol se punha atrás dos arranha-céus de Manhattan, lançando um suave brilho dourado sobre a cidade. Richard Coleman, ao volante, sentiu um nervosismo incomum se apoderar dele. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente no volante. Ele não estava atrasado para uma reunião de negócios, nem envolvido em uma negociação crucial. Não, naquela noite ele voltava para casa, pela primeira vez em anos, num horário em que seu filho ainda poderia estar acordado. Cada sinal vermelho parecia durar uma eternidade. Lembranças de suas ausências, de aniversários perdidos, das noites em que Ethan o esperava sozinho em sua cama, o atingiam com uma intensidade dolorosa. Ele se perguntava como pôde ser tão cego. Como pôde acreditar que dinheiro e sucesso seriam suficientes para preencher o vazio deixado pela esposa e pela ausência do filho. Ao se aproximar da vila, seu coração batia mais rápido. O enorme portão se abriu automaticamente e ele entrou na entrada ladeada por árvores cuidadosamente aparadas. A casa, com as luzes acesas e as persianas abertas, parecia uma caixa de joias, mas Richard sentia que havia uma distância dentro dela que nenhuma riqueza poderia preencher. No jardim, ele avistou Ethan. O garotinho praticava com suas muletas no gramado, ainda úmido de orvalho. Maria, ao seu lado, o guiava com delicadeza e paciência, como sempre. Richard parou por um instante, simplesmente para observá-los. Ethan estava concentrado e corajoso, apesar do cansaço, e Maria, fiel ao seu papel de protetora e guia, zelava por ele como uma segunda mãe. Uma mistura de admiração e culpa tomou conta de Richard. Ele pensava que estava sendo pai ao enviar dinheiro e contratar especialistas para ajudar Ethan, mas nunca imaginou que sentiria falta do que mais importava: presença, apoio e amor. Naquela noite, ele percebeu que todo o dinheiro do mundo jamais poderia substituir esses momentos simples, esses momentos compartilhados na vida cotidiana. Ele saiu do carro. Seus passos, normalmente confiantes e seguros nos corredores de escritórios e canteiros de obras, eram pesados no jardim. Ethan olhou para ele, intrigado com aquela figura que se aproximava, diferente dos rostos que costumava ver. Maria observava em silêncio, reconhecendo o andar do homem que estivera ausente por tanto tempo, mas sentindo uma estranha tensão no ar. Naquela noite, algo iria mudar. Richard parou a poucos metros do filho. Suas mãos tremiam, não de cansaço ou frio, mas porque sentia que cada passo que dava em direção a Ethan era um passo em direção à redenção e à verdadeira riqueza. Ethan, por sua vez, ainda não sabia que naquela noite, o rosto que raramente via finalmente sorriria para ele, falaria e talvez, pela primeira vez em muito tempo, estaria lá para ele. Richard caminhou lentamente pelo gramado, cada passo medido como se quisesse evitar interromper o momento frágil que se desenrolava diante dele. Ethan, concentrado em seus exercícios com as muletas, não notou o pai a princípio. Maria, fiel ao seu papel de guia e protetora, permaneceu alguns passos atrás, pronta para intervir se necessário, mas ciente de que aquele era um momento que ela não podia influenciar. Ethan, Richard sussurrou com a voz trêmula, mas suave. O garotinho ergueu os olhos e encontrou o olhar daquele homem sobre quem ele sabia tão pouco. Havia algo novo nos olhos de Richard.
uma vulnerabilidade, uma ternura que Ethan nunca vira antes. O menino recuou um pouco, cauteloso, como se tentasse avaliar se aquele pai, finalmente ali, era real ou apenas uma miragem. Maria sentiu a emoção no ar e deu um pequeno passo para trás, deixando os dois sozinhos. Richard ajoelhou-se até ficar na altura dos olhos de Ethan. Eu cheguei em casa mais cedo esta noite, começou ele, com a voz trêmula. Eu quero passar um tempo com você. Ethan não respondeu imediatamente. Seus olhos brilhavam com curiosidade misturada com hesitação e desconfiança. Ele esperara anos pelos gestos e palavras do pai e não sabia se aquele momento era sincero. Richard estendeu a mão gentilmente, como se convidasse Ethan a dar um passo em sua direção. O garotinho hesitou novamente e, sob o olhar atento de Maria, deu um passo à frente lentamente. Suas muletas estalaram no gramado, mas ele encontrou forças para se aproximar. Richard sentiu um peso imenso se dissipar quando Ethan colocou sua mão na sua. Esse simples toque, tão tardio, mas tão significativo, trouxe à tona uma emoção que ele não sentia há muito tempo, a pura felicidade de ser pai. Pai, Ethan sussurrou, quase inaudível. Richard assentiu, com os olhos marejados de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Deixou o olhar percorrer o rosto do filho, observando cada expressão, cada pequeno detalhe que havia perdido durante todos esses anos. Então, gentilmente, Richard sugeriu. Você quer que eu te ajude com seus exercícios hoje à noite? Ethan assentiu timidamente. Richard o apoiou pelos ombros, o encorajou e caminhou ao seu lado até o jardim. Cada passo era um pequeno triunfo para o menino, mas também para o pai, que redescobria seu lugar na vida do filho. Maria assistiu à cena com lágrimas nos olhos, ciente de que aquele momento marcava o início de uma nova era para aquela família. Ela sempre soube que Richard poderia amar, que poderia estar ao lado de Ethan. Mas naquela noite ela viu essa mudança se concretizar, tangível, comovente e pura. Pela primeira vez em anos, Richard compreendeu plenamente o que significava ser pai. Não por meio de presentes ou contratos, mas por meio de presença, atenção e ternura. O verdadeiro tesouro não estava em suas contas bancárias ou em seus prédios, mas naquele menino corajoso e no vínculo que ele havia começado a reconstruir. Depois de ajudar Ethan a entrar no jardim, Richard sentou-se em um banco, deixando o filho recuperar o fôlego. O garotinho apoiava-se nas muletas, com as bochechas levemente coradas pelo esforço e pela excitação. O silêncio que se instalou não foi pesado. Pelo contrário, estava repleto de uma nova emoção, frágil, mas profunda. Maria se manteve afastada, respeitando aquele momento íntimo entre pai e filho. Ela sabia que conversar não bastava para criar um vínculo. Às vezes, simplesmente estar presente, compartilhando um espaço, podia ser suficiente para reconstruir o que havia sido perdido. Richard olhou para Ethan, seus olhos buscando as palavras certas. Ele passará anos falando sobre números, contratos, decisões estratégicas, mas ali, naquele jardim, nenhuma dessas palavras tinha utilidade. Você praticou bastante hoje, disse ele finalmente com a voz trêmula. Eu estou orgulhoso de você. Ethan olhou para ele, surpreso. Não estava acostumado a ouvir esse tipo de coisa do pai. Seus lábios tremeram levemente e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Obrigado, pai, ele sussurrou. Richard sentiu uma mistura de felicidade e culpa. Aquelas palavras, simples e sinceras, carregavam todo o peso dos anos perdidos. Ele queria compensar tudo, mas sabia que levaria tempo. Eu quero te ajudar a ficar mais forte, continuou Richard, hesitante. Se quiser, podemos fazer os exercícios juntos amanhã. Ethan assentiu com entusiasmo. Foi um pequeno gesto, mas para ele significava que seu pai realmente queria estar ali, não apenas fisicamente, mas em seu papel de pai. Maria se aproximou silenciosamente com um sorriso discreto nos lábios. Acho que vocês dois têm muito a dizer um ao outro, mesmo sem palavras, disse ela, observando a conexão crescente. Richard assentiu, agradecido. Pela primeira vez ele entendeu que o amor não pode ser imposto ou pago. Ele se constrói naqueles momentos simples e silenciosos de gestos, atenção e presença. Ethan, sentindo a sinceridade do pai, aproximou-se. Colocou a mão livre sobre a de Richard, um gesto simples, mas repleto de confiança e ternura. Richard apertou-lhe os dedos delicadamente, ciente de que acabará de cruzar um limiar importante. Aquele em que o perdão e o amor poderiam começar a preencher os anos de ausência. Aquela primeira conversa silenciosa, pontuada por sorrisos e olhares, marcou o início de uma reaproximação frágil, mas real. Richard sabia que uma única noite não seria suficiente para consertar tudo, mas sentia que aquele primeiro passo era o mais importante.
Naquela noite no jardim banhado pela luz do crepúsculo, a família Coleman começou a reconstruir, um pequeno passo de cada vez. Na manhã seguinte, Richard levantou-se com uma determinação incomum. Reuniões e expedientes podiam esperar. Hoje ele passaria um tempo com Ethan, e nada os impediria. Escolheu uma roupa simples, deixando de lado o terno impecável pelo qual era conhecido, e entrou no carro para encontrar o filho na escola. Maria já esperava por ele e Ethan do lado de fora do portão da escola. O garotinho correu até o pai, com as muletas bambas, mas seu sorriso iluminou seu rosto. Richard se abaixou para ajudá-lo a ajustar as muletas, sentindo um novo calor no peito. Pronto para sua tarde, campeão? Ele perguntou, sorrindo timidamente. Ethan assentiu com entusiasmo. Aquela simples palavra, acompanhada pela presença tangível do pai, foi suficiente para apagar um pouco da distância que se acumulara ao longo dos anos. Eles voltaram para casa, e Richard decidiu acompanhar Maria na rotina diária de Ethan. Ele a ajudou a preparar lanches, acompanhou-a nos exercícios de reabilitação e até mesmo brincou com ela no jardim. Cada gesto, cada sorriso, cada incentivo fortalecia o vínculo que eles estavam começando a reconstruir. Viu, pai? Disse Ethan, apoiando as mãos nas muletas. Eu consigo andar um pouquinho mais hoje. Richard assentiu, com os olhos brilhando. Sim, eu vejo isso, e estou muito orgulhoso de você, Ethan. Você é incrivelmente corajoso. Maria observou comovida. Sabia que levava tempo para que a confiança e o afeto crescessem, mas já percebia que Richard estava se esforçando sinceramente para se envolver na vida do filho. Mais tarde, durante uma pequena refeição improvisada na cozinha, Richard puxou conversa com Ethan. Ele ouviu atentamente cada palavra, fazendo perguntas sobre sua vida cotidiana, seus amigos e até mesmo suas pequenas frustrações. Pela primeira vez, Ethan sentiu que seu pai realmente queria conhecê-lo. Sabe, pai, eu gostaria que você fosse às minhas consultas médicas, disse Ethan timidamente. Richard sorriu com uma mistura de orgulho e determinação nos olhos. Eu prometo, meu filho. Vou com você e faremos tudo juntos. A noite caía suavemente e ao retornarem à sala de estar, Richard sentiu uma nova sensação de satisfação. Sabia que aquilo era apenas o começo, que cada passo deveria ser seguido por outro, mas, pela primeira vez, sentia que podia consertar os erros do passado. Aquele dia marcou o primeiro passo concreto em direção à reconciliação. Richard compreendeu que a verdadeira riqueza não residia em prédios, carros ou contratos, mas no tempo, na atenção e no amor que ele podia dedicar ao filho. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu completo. Poucos dias depois, enquanto uma chuva fina caía sobre Manhattan, Richard decidiu arrumar o escritório que sua falecida esposa, Jessica, tanto amava. Entre pilhas de arquivos e contratos, ele encontrou uma pequena caixa de madeira delicadamente gravada que nunca havia aberto. Seu coração disparou. Ele reconheceu a letra de Jessica no bilhete anexo. Para Richard, quando você estiver pronto para ver o que realmente importa. Com a mão trêmula, Richard abriu a caixa. Dentro, encontrou cartas e um caderno, lembranças íntimas de Jessica. Nessas páginas, ela relatava suas esperanças para a família, seus sonhos para Ethan e seu desejo de que Richard nunca deixasse o dinheiro substituir o amor. Cada palavra vibrava com emoção e verdade, como se ela estivesse falando com ele do além. Uma carta particularmente chamou sua atenção. Richard, eu sei que você trabalha para nos dar um mundo, mas o nosso mundo está aqui, no riso do Ethan, nos momentos simples que vocês compartilham. Nunca se esqueça de que riqueza não é o que você tem, mas o que você compartilha. Richard sentiu um nó na garganta. Durante anos, acreditara estar honrando a esposa construindo um império. Mas Jessica, por meio daquelas palavras, mostrou-lhe que ele havia perdido o essencial, estar presente e ser pai, ser um homem dentro da família. Ele leu e releu aquelas páginas, cada palavra ressoando em seu coração, cada frase despertando nele o desejo de reparar, de reconstruir o que havia negligenciado. Ele entendeu que amor, paciência e presença eram os alicerces mais importantes, aqueles que nenhum arranha-céu ou contrato jamais poderia substituir. Naquela noite, Richard sentou-se na sala de estar, com o caderno de Jessica na mão, e pensou em como poderia mudar de vida. Ele sabia que não seria fácil. Os anos de separação haviam criado uma barreira entre ele e Ethan, mas pela primeira vez ele sentiu a determinação e a força para superá-la. Maria entrou e o viu imerso em pensamentos. Richard, você está bem? Ela perguntou suavemente. Sim, não quero dizer. Eu só percebi muitas coisas, Maria, disse ele, assentindo. Jéssica tinha razão. Eu coloco o dinheiro acima de tudo, e quase me esqueci do mais importante.
Maria sorriu, reconhecendo a mudança que esperava há tanto tempo. Ela sabia que a leitura do caderno havia despertado uma nova consciência em Richard e que aquela noite marcava uma virada em sua vida e na de Ethan. Pela primeira vez em anos, Richard entendeu que o amor e a família eram a verdadeira riqueza, e que cada gesto, cada momento compartilhado com Ethan seria, a partir de então, mais precioso do que todos os contratos e edifícios do mundo. As semanas seguintes foram uma curva de aprendizado para Richard. A cada dia, ele se decidia a se envolver mais na vida de Ethan. Reuniões e contratos não eram mais prioridade. Ele entendia que o tempo passado com o filho só poderia ser recuperado por meio de uma presença sincera e contínua. De manhã, ele acompanhava Ethan até a escola, ajustava suas muletas e compartilhava conversas leves ou gargalhadas com ele. Ele estava aprendendo a ouvir de verdade, sem interromper ou corrigir, simplesmente dando a Ethan a atenção que ele tanto sentia falta. Depois da escola, Richard participava dos exercícios de reabilitação, seguindo a orientação de Maria, que os observava com orgulho e descrição. Ele guiava o filho, corrigindo delicadamente seus movimentos, e cada pequena melhora que Ethan fazia era uma vitória pessoal para ele, assim como os sucessos que ele havia alcançado no mundo dos negócios. Um dia, enquanto brincavam no jardim, Ethan parou e olhou para o pai com uma seriedade incomum. "Pai, você vai ficar comigo, certo?" Ele perguntou, um pouco hesitante. Richard colocou a mão sobre a de Ethan e apertou-a gentilmente. "Sim, meu filho. Nunca mais vou deixá-lo sozinho", ele respondeu com emoção palpável. Maria, testemunhando esse momento, sentiu que o vínculo estava realmente se fortalecendo. Ela viu Richard mudando não apenas por Ethan, mas por si mesmo, como se estivesse descobrindo uma dimensão de sua vida que sempre ignorara, a do amor incondicional e da responsabilidade emocional. As noites agora eram repletas de risadas e brincadeiras. Richard contava histórias inventadas para Ethan, como sua esposa costumava fazer, e todas as noites reservava um tempo para dizer o quanto se orgulhava dele, o quanto o amava. Essas palavras, simples, mas sinceras, construíram uma ponte entre pai e filho, uma ponte que parecia indestrutível. Aos poucos, Ethan se abriu mais. Ele compartilhou suas alegrias, suas frustrações, seus sonhos. Richard aprendeu a responder com paciência e incentivo, e entendeu que a educação de uma criança não pode ser medida por resultados materiais, mas pelo apoio, pela presença e pelo amor que se oferece a ela. Uma noite, quando terminavam os exercícios no jardim, Ethan se virou para Richard e disse: "Pai, estou feliz que você esteja aqui." Richard sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Para ele, aquelas palavras valiam mais do que qualquer contrato ou construção. Ele finalmente entenderá que seu verdadeiro sucesso não residia no império que construíra, mas no vínculo precioso e frágil que reconstruía com o filho a cada dia. E pela primeira vez em muito tempo, Richard se sentiu completo. Não porque tinha tudo, mas porque havia encontrado o que sempre importou: sua família, seu filho e o amor que nunca deixará de sentir por eles. A primavera se aproximava e, com ela, uma sensação de renovação na Vila Coleman. As árvores brotavam, flores coloridas iluminavam o jardim e uma nova luz brilhava na casa, a do amor e da presença renovada. Richard, Ethan e Maria haviam gradualmente estabelecido uma nova rotina, baseada na cumplicidade, na ternura e no tempo compartilhado. Certa noite, enquanto o sol se punha e o céu ficava alaranjado, Richard e Ethan estavam sentados no banco do jardim. Ethan, cansado, mas feliz após os exercícios, apoiou a cabeça no ombro do pai. "Pai", ele disse suavemente, "eu te amo." Richard sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo e respondeu, com a voz embargada pela emoção: "Eu também, meu filho. Eu também." Maria, observando a cena do terraço, sorriu orgulhosa. Sabia que o caminho tinha sido longo e cheio de obstáculos, mas agora havia uma família verdadeiramente reunida. Richard não era mais apenas um CEO, um homem ocupado com seus negócios e ambições. Ele se tornará um pai atencioso, amoroso e presente, capaz de dar o que o dinheiro não pode comprar: tempo, carinho e a segurança emocional de um lar. Nos dias que se seguiram, Richard continuou seus esforços, mas com um novo equilíbrio. Ele delegou mais tarefas dentro da empresa para poder passar mais tempo com Ethan, e cada vitória profissional passou a ser compartilhada com ele. Os fins de semana se tornaram momentos de cumplicidade: caminhadas no parque, contação de histórias, brincadeiras no jardim. Cada risada de Ethan era mais preciosa para Richard do que qualquer contrato assinado. Certa noite, observando a cidade cintilar através das grandes janelas da sala de estar, Richard virou-se para Maria e disse:
Obrigado, Maria, por tudo que você fez por ele e por mim. Sem você, acho que não teria entendido o que significa ser um pai de verdade. Maria assentiu comovida, mas discreta. Você só precisava perceber o que realmente importava, ela respondeu suavemente. E agora você está aqui. Richard sorriu, observando Ethan brincar com seus carrinhos no tapete da sala. Ele entendia que a verdadeira riqueza não estava em seus prédios, seus carros ou seus milhões. A verdadeira riqueza estava naqueles momentos simples, no olhar do filho, na ternura e na cumplicidade que se construíam dia após dia. Para Richard Coleman, os negócios poderiam continuar, mas a partir de agora, cada decisão, cada ação, seria guiada pelo amor e pela presença do filho. Ele entendia que o mais importante não é o que você possui, mas o que você compartilha. E naquele suave crepúsculo de fim de verão, a família Coleman, unida e reconciliada, descobriu a maior lição de todas: a verdadeira riqueza é medida no coração, não na conta bancária.